São várias as soluções inovadoras em Santa Catarina que ajudam no enfrentamento ao novo coronavírus. Hoje, vamos conhecer duas dessas tecnologias. Uma dessas iniciativas vem da indústria da moda e do vestuário, na fabricação de peças com proteção antiviral e antibacteriana. A outra é da área da biotecnologia, que vai produzir em laboratório pele humana do pulmão para testes contra a Covid. Acompanhe agora o Santa Inovação. Uma startup de Florianópolis trabalha para iniciar a produção de tecidos com células pulmonares in vitro, que serão usadas para testes relacionados ao novo coronavírus. Para conversar sobre essa novidade, recebemos então aqui de maneira remota a Janice Coap, que é sócia fundadora e CEO da Bioceltis, farmacêutica e pós-doutora em engenharia de tecidos e farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Janice, muito obrigado por aceitar o convite do Santa Inovação e seja bem-vinda. Obrigado, Felipe, pelo convite. Olá a todos. Vamos lá então, Janice. Vocês são uma startup de Florianópolis, aqui no estado de Santa Catarina, né? E já vinham se dedicando aí nessa área da biotecnologia, a formulação de pele humana, mas em ambiente controlado, é claro, antes aí para testes de cosméticos, por exemplo, né? Como é que surgiu essa iniciativa agora de criar tecidos pulmonares? Bem, primeiramente nós criamos uma campanha logo no início da pandemia, de uma campanha para doação das nossas matrizes para tratamento do Covid. Nessa campanha, então, detectamos alguns interessados e, concomitantemente, submetemos um projeto à FAPESC, onde nós iremos desenvolver, juntamente com a USP, epitélio pulmonar humano em laboratório. Legal. E como é que vai funcionar essa parceria com a USP, com a Universidade de São Paulo? O que fica de responsabilidade da empresa aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e aonde que entra o papel da Universidade de São Paulo? A Bioceltis irá, através do know-how que ela tem, que é o core tecnológico dela, produzir a matriz extracelular, ou seja, a estrutura para que se permita, então, a criação de um epitélio pulmonar in vitro. Nós iremos produzir este biomaterial, modificar a estrutura, enviar à USP, para os pesquisadores parceiros no Instituto de Biociências, os quais irão cultivar as células epiteliais humanas do epitélio pulmonar sobre a nossa matriz. Em seguida, ambas farão testes para avaliar, para validar o modelo como um modelo próprio para estudo de novos medicamentos ou então de medicamentos já existentes para tratamento da Covid. Bacana. A gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona essa questão do tecido pulmonar na nossa reportagem feita pela Leleza Crass. Parece ficção científica, mas não é. A startup catarinense, que já é referência na produção de epiderme humana in vitro, passará a fazer tecido pulmonar. Um projeto que tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina. Na prática, a empresa da capital desenvolve um biomaterial que permite a multiplicação de células humanas. As matrizes modificadas quimicamente serão encaminhadas para a Universidade de São Paulo, onde serão semeadas as células pulmonares. O tecido pulmonar de laboratório vai servir para estudar a ação do coronavírus no pulmão, além de analisar como os medicamentos agem no tecido para a cura da doença. Ele vai ser produzido em 3 dimensões, trazendo maior semelhança com o órgão humano. Todo o projeto ele é baseado em uma inovação incremental que nós iremos realizar na matriz polimérica, que atualmente faz parte do portfólio da empresa. Então, nós iremos basicamente inserir grupamentos funcionais nessa matriz polimérica que servirá de base para o crescimento de células provenientes do tecido pulmonar humano. Então, a partir da construção deste protótipo, nós iremos ter um modelo de tecido pulmonar em laboratório que permitirá o entendimento de quais são os mecanismos virais que estão envolvidos na invasividade e também nos permitirá a identificação de quais são os alvos terapêuticos que os medicamentos precisam atacar para conter a progressão da Covid-19. A construção de uma plataforma como essa, ela vai além do estado pandêmico, né? Porque ela permite o entendimento de outras doenças que estão associadas
ao sistema respiratório, né, doenças inflamatórias ou outros tipos de doenças, que também podem se utilizar da plataforma tecidual para que possam ser melhor exploradas em termos científicos e clínicos de um modo geral. A projeção é de que o protótipo seja disponibilizado em cerca de 1 ano. Bacana, interessante a gente conhecer esse passo a passo, né? E mais interessante ainda saber que é feito aqui no estado de Santa Catarina, né, Janice? Parabéns aí pela iniciativa de vocês, né, pela inovação. E eu gostaria de saber se já existem interessados, né, nesse produto para a realização de testes de medicamentos em tecidos pulmonares. Como eu falei anteriormente, né, Felipe, nós iniciamos uma campanha e ali nós detectamos um grande interesse, obviamente, essa campanha a nível brasileiro e não no nível internacional, e nessa campanha 4 empresas, 4 institutos foram selecionados, os quais irão receber gratuitamente essas matrizes. Mas se pensarmos no desenvolvimento de novos fármacos, ou então, inclusive, de vacinas e tudo mais, existe um grande interesse da comunidade científica mundial para se ter, de fato, epitélios pulmonares que mimetizem a situação real, situação em vivo, reconstituídos em laboratório. Bacana, interessante porque quando a gente pensa em tecido criado em laboratório, a gente pensa muito na questão de cosméticos, né? Eu falo por mim, né? E agora a gente ir para essa área da saúde, né? É um avanço muito interessante, até globalmente falando, porque a gente evita muitos riscos, né? E você pode até alongar aí e ampliar essa questão, que a gente pode falar em questão até de órgãos serem reconstruídos em laboratório in vitro também, né, Janice? Exato. Tudo inicia-se, na verdade, as pesquisas no Brasil e no mundo, elas são voltadas basicamente para que, num futuro próximo, nós consigamos reconstruir ou obter órgãos artificiais, órgãos esses que não causariam rejeição, porque seriam reconstituídos com células do próprio paciente. O grande passo para que no futuro tenhamos um órgão artificial funcional, primeiramente, está na matriz extracelular, está na estrutura que você vai dar para essas células, para que elas tenham uma interação correta, uma comunicação correta, expressão de proteínas adequadas. Então, nós estamos trabalhando nessa linha, hoje, pensando no epitélio pulmonar, pensando numa epiderme completa, numa pele completa, como você mencionou, neste caso, para testes cosméticos e novos medicamentos. Janice, além dessa iniciativa do tecido pulmonar, vocês têm outras iniciativas inovadoras também, tecnológicas, e eu gostaria de saber se vocês já receberam outras premiações ou premiações nessa área de inovação e se você podia contar um pouquinho para a gente a respeito disso. Recentemente, agora com o Prêmio Stemer de Inovação Catarinense, nós enviamos uma proposta de inovação em produto e acabamos sendo contemplados com o primeiro lugar, onde nesse produto que nós aplicamos ao Prêmio de Stemer de Inovação, nós estamos reconstituindo epiderme humana para substituição, no caso, para substituir o uso de animais nos testes de novos cosméticos e medicamentos. É um projeto ousado, na verdade é um produto que está em fase de validação. Essas validações no final serão enviadas a nível mundial, porque são poucos os produtores, né? E o mais ousado e a maior dificuldade nisso tudo é manter essas peles vivas, né? Como definir essa logística de envio daqui da empresa para uma indústria que faz uso disso em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, existem grandes desafios, existe uma necessidade de mercado urgente, porque a lei hoje é proibido, você mesmo comentou, o uso de animais, né? Para lançamento para testes de novos cosméticos e medicamentos, mas o grande problema é que não existe pele para fornecer esses usuários, né, os institutos que fazem esses tipos de análise. Perfeito. A gente já está indo para o fim aqui, Janice, mas eu gostaria de perguntar para você, antes da gente encerrar, a questão financeira. Quando a gente fala em teste de laboratório, investimentos, tudo demanda muito recurso, né? E a nossa produção fez uma pesquisa que vocês participaram de um edital da FAPESC, né, recentemente, receberam esse apoio da FAPESC. 5 projetos foram selecionados, incluindo o de vocês aí. E qual que é a importância, então, desse apoio, seja de instituições ou de governo,
para essas pesquisas, né, em laboratório? Através da FAPESP, então, nós recebemos esse aporte financeiro, né, iremos receber ainda, e que irá permitir o desenvolvimento desse epitélio humano em 1 ano. Temos tido apoio através de FINEP, CNPq, também um investidor privado que acreditou na proposta da Bioceltis, né? Mas quando se fala em biotecnologia, é muito diferente de tecnologia em si, que a Santa Catarina é o polo de inovação em termos de tecnologia, aonde qualquer investidor, qualquer fundo percebe que o retorno é rápido. No contexto biotecnologia, isso demora tempo. E por isso, esse apoio que nós temos do Estado, esse apoio que se tem de governo federal, é extremamente importante, extremamente necessário para se manter uma biotecnologia, um início de processo biotecnológico em nosso país. Uhum. Relacionado ao coronavírus, muito recentemente se discutiu: medicação funciona, medicação não funciona, essa sim funciona, isso aqui toma para prevenir, isso aqui toma depois que você já foi diagnosticado, e tem muitas incertezas ainda, né? Com relação a efeitos colaterais pulmonares, né, é o assunto de hoje, né, tecido pulmonar, medicação em cima desse tecido feito em laboratório também, é possível prever efeitos colaterais em um ser humano? Sim, exatamente, é ali que está a grande diferença. No passado, eram feitos testes sobre cultura de células em ambiente bidimensional, simplesmente em placas de plástico, o que não mimetiza um corpo humano, que não dá essa estrutura tridimensional. Então, a dose que era aplicada para uma cultura de células em ambiente bidimensional é muito diferente de um ambiente tridimensional. Aquela fármaco não se dissipa, as células não comunicam, e muitas vezes o efeito de citotoxicidade real é mascarado. E quando o fármaco vai para os estudos clínicos, eles são reprovados exatamente pelos efeitos colaterais que não foram vistos lá no início de todo o processo. Tá certo, então. Conversei aqui com Janice Coep. Muito obrigado pelos esclarecimentos, né, pelo seu tempo de ter nos recebido aqui no programa Santa Inovação de maneira remota. E parabéns aí pelo trabalho de vocês. Esperamos que evolua aí, para quem sabe, como você falou durante o nosso papo aqui, evolua para a gente ter até a questão dos órgãos humanos refeitos em laboratório. Muito obrigado, tá, Janice? Muito obrigada também, eu agradeço a todos. Tá certo. A gente faz uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação e no próximo bloco a gente vai conversar com Luiz Thiago de Freitas, gerente industrial têxtil da Malve, e a gente vai falar aí sobre as inovações no combate ao coronavírus na área têxtil. Não saia daí. O uso de novas tecnologias que auxiliam aí na questão do combate ao coronavírus também chegou ao setor têxtil, um dos mais importantes aqui de Santa Catarina. E nesse período de enfrentamento surgem soluções como máscaras, roupas produzidas com matérias-primas antivirais, e é isso que a gente vai conhecer agora no papo aqui com o Luiz Thiago de Freitas, gerente industrial têxtil da Malve Indústria de Jaraguá do Sul. Thiago, muito obrigado por aceitar o convite aqui do programa Santa Inovação. Obrigado. Vamos lá então. Thiago, pode nos explicar então como é que essa tecnologia ela é utilizada? Ela é aplicada diretamente sobre o tecido comum ou é um tecido especial, é absorvido? Bom, no nosso caso, essa aplicação é feita sobre o nosso tecido comum, 100% algodão, tá? Ele é feito dentro de um processo industrial nosso de transformação. O processo, assim, existem duas maneiras de se aplicar um produto como esse, né? Um que nós falamos que é um processo onde o tecido passa por uma máquina e vai sendo absorvido de forma mais veloz, o produto vai sendo absorvido pela malha ou pelo tecido que seja. Uhum. E no nosso caso, por uma aplicação um pouco mais técnica, né, que tem um pouco mais o controle de processo bem mais rígido, que é um processo que nós chamamos de esgotamento. E o que quer dizer isso? É onde todo o produto ele esgota para dentro do substrato, que nesse caso é a malha, né? Nossa malha de algodão. Uhum. Então, isso garante com que todo produto químico que tem essa função anti o corona acabe realmente sendo absorvido pelo tecido. Então, a gente tem uma garantia de aplicação no processo muito mais restrita, né? Uhum. Então, é um processo bem mais controlado no sentido de automação, no caso do nosso grupo, né? Nós temos um parque bastante moderno, e nos possibilita ter controle sobre as variáveis que são as mais importantes durante essa aplicação.
E, Thiago, como é que funciona aí a diferença, né? Como é que você poderia explicar para a gente a diferença de forma prática, por exemplo, de um tecido impermeável, que não deixa passar substâncias, partículas, dessa tecnologia contra o vírus SARS-CoV-2, né, que é o causador da Covid-19, como que ele age aí ao ser integrado ao tecido? Não é simplesmente não passar as gotículas ou as partículas, e sim agir para que evite ali e mate o vírus, né? Exatamente. Assim, primeiro, nossa máscara ela tem duas tecnologias aplicadas em malhas, só que são duas tecnologias distintas, né? Para a malha, a base é a mesma, é a malha 100% algodão. Só que em uma delas a gente aplica um produto que nós chamamos que é um hidrorrepelente, ou seja, é um produto que ele repele água, líquidos, gotículas, né? E deixa a superfície do tecido impermeável. Impermeável, assim, no sentido de não deixe que a água penetre, né, e ultrapasse essa camada. Essa é a primeira proteção. Numa outra camada, nós temos uma proteção antiviral, né? As duas não estão juntas na mesma malha, elas estão em diferentes da malha, né? Então, uma das malhas, ela tem um acabamento hidrorrepelente, que repele água, porque as gotículas da saliva, do espirro, da tosse, é o veículo do vírus. E a outra é que elimina o vírus, né? A gente não fala matar o vírus, porque conceitualmente o vírus ele não é um ser vivo, né? Ele é um RNA. Então, ele desativa o vírus. Então, a associação dessas duas tecnologias, juntas nessa mesma máscara, elas trazem um incremento de proteção às pessoas, né? A gente sempre frisa muito isso, é um incremento da proteção. Não dispensa as recomendações do OMS, né? Mantenha a distância, lave as mãos, álcool, gel, isso nunca é eliminado. É apenas uma adição de proteção, né? É um algo a mais, né? Exatamente. Você falou que aplicado aí é um tecido comum, tecido de algodão, portanto um tecido lavável, né? Em testes Exatamente. em testes que vocês provavelmente já tenham realizados, existe um número X de quantas vezes é possível lavar e manter, ou não, é para sempre que fica aplicado ao tecido? No caso da malha de algodão, não é para sempre, obviamente, né? Tem uma durabilidade. O que conseguiu se testar em laboratório foi até 30 lavações, né? Ou seja, 30 ciclos de lavagem, o produto mantém a eficiência de 99,99% de inativação do vírus. Agora, a partir das 30, a gente sabe que até as 30 a eficiência é a mesma de 0, ou seja, de novo, para 30 a eficiência é exatamente a mesma. Esse é o efeito de degradação do efeito, claro, né? Mas não foi medido isso em laboratório. Então, como não foi medido, a gente não tem testes, a gente não fala esses números. A gente sabe que sim, é uma questão que vai perdendo uma eficiência, não chega a zerar, porque antes de zerar, a própria estrutura da malha já não aguenta mais, né, de tanta, sei lá. Então, estruturalmente falando, a gente sabe que o processo tem a garantia medida em laboratório, testada, de 99,99 até 30. Após isso, não fala números porque não foi medido em laboratório. Porque o processo de medir essa eficiência antiviral é complexo, não é nada simples, né? Fazer esses testes. Já que a gente está falando em testes aí, né, Thiago? Essa tecnologia ela foi aprovada em testes em laboratórios por uma empresa suíça e um instituto australiano também, né? Como é que foi feito todo esse processo desses testes internacionais? Bom, a tecnologia que nós utilizamos, ela veio da Suíça, uma tecnologia suíça, que foi lançada há 2 meses e meio, aproximadamente. Então, essa é uma das vezes que a indústria brasileira está tal e qual a indústria europeia, nós estamos em pé de igualdade nesse lançamento. Foi lançado lá, nós tivemos acesso à tecnologia. Essa malha foi testada, esse produto foi testado em Melbourne, na Austrália, numa universidade, com o SARS-CoV-2. Aí, quando chegou aqui no Brasil, fizemos as nossas aplicações e mandamos para um laboratório aqui também no Brasil, que também foi feito os testes contra a família coronavírus e dizendo a eficiência, atestando a eficiência de 99,99% de eficácia na desativação do vírus. Esse processo é um processo moroso do ponto de vista de análise laboratorial, porque dá para entender que, nesse momento, os laboratórios que trabalham com esse nível, classe 3, que nós chamamos de onde envolve vírus, eles estão muito demandados por questões de vacinas, né, de tratamentos, e faz sentido essa demanda. Então, a disputa é sempre muito grande para se conseguir essas análises, esses resultados, porque nós estamos concorrendo com todas essas outras pesquisas que estão acontecendo, né? Então, digamos, o teste de aplicação foi rápido, mas conseguir o laudo é o que demorou nesse processo todo, tá? Cerca de 2 meses para conseguir. Metade do lucro das vendas dos produtos aí da linha de vocês é feita
na área de e-commerce, né? Falando aí na área de e-commerce da marca, será destinada a doação de cestas básicas a crianças em situação de emergência pela Covid-19. Iniciativa bacana, porque amplia a visibilidade aí do produto de vocês também e, ao mesmo tempo, trabalha aí o processo de responsabilidade social, né, Thiago? Nessa questão, foram duas coisas que nós decidimos, que a companhia decidiu. Primeiro, foi abrir mão do parte dos lucros, porque é um produto que não é barato, né? Um produto importado, ele tem um valor agregado bastante alto, tecnologia inovadora, mas decidiu-se porque de nada adiantaria trazer um P&D para o Brasil como esse, trazer uma pesquisa, ter um produto com esse avanço e ter preços exorbitantes, né? Digamos, seria impossível, né? Uma classe B, C poder adquirir. Então, desde o começo, a gente decidiu por abrir mão de parte dos lucros e tornar isso acessível. Eu sei que não é bem da sua área aí, você fala mais pela área têxtil, né, Thiago? Mas você acredita aí que isso é uma tendência, inclusive mundial, desses produtos reagentes, não só ao Covid, como qualquer outras doenças transmissíveis, a superfícies, produtos, é um caminho sem volta aí para que a gente possa ter uma inovação? Eu acredito que sim, né? Primeiro, se a gente olhar o comportamento do consumidor, né, depois da pandemia, em países, os Estados Unidos ou países da Europa, esse comportamento de consumo já vem mudando. Então, as pessoas hoje, elas vão ao shopping, mas dificilmente elas entram numa loja e experimentam uma roupa. Coisa que até então era comum, né? Hoje as pessoas não se sentem seguras, primeiro, para entrar no provador, e segundo, para experimentar a roupa, porque ela não sabe quem usou a roupa antes dela, né? Uhum. Nós, como consumidores, também temos a mesma dúvida. Então, as pessoas querem levar a roupa para casa para lavar, para depois experimentar. Então, eu acho que a gente conseguindo trazer alguma tecnologia que, digamos, minimize esses receios, esse medo, contaminação cruzada, a gente acaba trazendo para o consumidor uma certa tranquilidade. Não que isso vai impedir ele de ter a dúvida, né, de poder entrar no provador, de também saber quem usou, se a tecnologia está na roupa ou não, mas eu acho que isso é um caminho meio que sem volta. A mudança de comportamento de consumo, acho que sim. A mentalidade do consumidor, procurando talvez roupas agora mais duráveis, né? Não aquele tanto fast fashion. Eu acho que a questão de se eu estou usando uma roupa, por que não agregar função a ela? Se eu estou o dia inteiro com uma roupa e eu posso ter em troca não só o fato de vestir, claro, né, de estar protegido de alguma forma, mas trazer valor a ela, né, algum incremento de função, acho que isso cada vez mais vai chamar a atenção do consumidor. Acho que só isso assim. Bacana. Tiago, você falou anteriormente ali, e é importante a gente ressaltar, que a máscara, apesar de tecnológica, né, ser um avanço, algo que a gente não imaginava, algo do futuro mesmo, né, a gente pode falar assim, não elimina os outros cuidados, né, que a sociedade precisa ter em lavar as mãos, se estiver fora de casa, passar álcool em gel, utilizar corretamente a máscara, né, não ficar manuseando a máscara, o isolamento social, mas eu já emendo e faço uma pergunta para você, uma curiosidade, na verdade, né, porque máscara comum, os especialistas em saúde falam que de 2 a 4 horas é recomendável a substituição, né? Você não utilizar o dia inteiro. Essa máscara com essa tecnologia, com esses reagentes, ela acaba estendendo esse período, não? Olha, se você olhar do ponto de vista técnico, tecnicamente falando, sim, mas a gente mantém a recomendação do OMS. Trocar a cada 2 horas, 3 horas, porque não é só a questão só do vírus, né, do manuseio também, então é bom trocar, tirar. Eu acho que dificilmente a gente pode recomendar algo diferente, até porque você tem uma máscara com essa tecnologia, uma máscara que não tem a tecnologia. E aí, de repente, você se confunde, porque, qual que é? Essa é a de 2? Essa é a de 4? Essa é a de 5? Então, no dia, como que você manipula isso? Então, eu acho que a gente não pode ser irresponsável e dizer, não, pode. Tecnicamente, faz sentido e poderia, mas pelo fato da dúvida e de gerar talvez o maior risco às pessoas, a gente diz, não, a recomendação é manter-se, a cada 2 horas tem que trocar. E é algo produzido só em Santa Catarina atualmente? Só a empresa de vocês que está produzindo essa questão de máscaras com essa tecnologia? Só. Óbvio, tem mais players aí buscando isso. A gente até ajuda, incentiva que eles continuem a buscar e experimentar e testar, mas nós somos os primeiros e até agora somos os maiores, sim, em termos de uso desse produto, né? A gente tá muito preocupado em que isso realmente se torne algo comum, no sentido de olhar a tecnologia realmente como uma tecnologia que é necessária ao consumidor. Não é mais algo, não é um luxo, né? É uma necessidade agora, passa a ser quase que uma premissa ter esse tipo de proteção nas roupas a partir de agora, né?
Quando a gente começou essa utilização de máscaras, imaginava-se que seria ali um período de 1 mês, 2 meses, algo provisório, mas agora a gente já vislumbra algo muito mais longo em termos de tempo, assim, né? A gente não sabe, dezembro ou ano que vem, até quando a gente vai ter que se adaptar a esse novo normal, né? E como é que está a questão de pedidos para vocês? Está mais no território catarinense, nacional, internacional? Como é que está a questão de amplitude desse novo produto? Os pedidos, assim como o grupo é um grupo que tem abrangência nacional bastante grande, os pedidos são nacionais, obviamente, né? Eu não tenho números exatos por região, obviamente, mas são números nacionais. Exportação nem trabalhamos com o fato de exportar, até porque o mercado interno brasileiro já é mais que suficiente, né, para a capacidade que se tem de produção. Por isso que eu acho que tem a necessidade de mais empresas embarcarem nisso também, porque, obviamente, que o Brasil são 220 milhões, né? Não dá para uma única indústria, obviamente, fornecer para todo mundo. Não dá tem conta como. da demanda, né? Não dá. Então, realmente, acho que as nossas vendas, sim, então, não tem concentração disso. Brasil como um todo, né? Independente da região. Então, a gente sabe que, como é uma pandemia, obviamente, né? O Brasil já é bastante extenso, tem suas diferenças de números. A gente sabe que todos estão vivendo dificuldades em momentos diferentes, assim como Santa Catarina hoje vive um momento muito mais crítico do que até então, né? Os outros estados já viveram, pode ser que voltem a viver, infelizmente, né? Então, a gente sabe que como você comentou bem, eu não algo que vai passar tão logo. Acho que acredito que sim, a doença em si sim, mas os cuidados eu acho que é uma coisa que, quer queira ou não, aglomerações agora serão enxergadas de forma diferente, né? Tá certo. Conversei com o Luiz Thiago de Freitas, gerente industrial têxtil da Malva, indústria de Jaraguá do Sul. Muito obrigado, Thiago, por aceitar o convite. Eu agradeço. Obrigado. E no primeiro bloco a gente conversou também com a Janice da Bioceltics, hoje trazendo aí as inovações de empresas de Santa Catarina no combate ao coronavírus. A gente volta em breve com o programa Santa Inovação aqui na TV Al. Até lá.